Está começando mais uma edição do programa Rádio Livro FUVEST, para apresentar uma das obras exigidas pela FUVEST Unicamp. Mas, enfim, que pretendes fazer? Perguntou-me Quincas Borba indo por aí. Creio que o Damião desconfia alguma coisa. Noto agora umas esquisitices nele. Ao vencedor, as batatas. Minha boa Virgília. Meu amor. Tu és minha, não? Para Candiane. Que maravilha! Virgília bateu palmas. Não me dirá o que foi? Que foi o quê? Creio que não houve nada. Nada? Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas. Sim, é amanhã. Você vai a bordo? Está doido? Daqui a pouco lhes direi quem era a terceira. A dor é uma ilusão. Perguntei-lhe se tinha coragem. De quê? De fugir. Iremos. Vaguei pelas ruas e recolhi minhas notas. Mas é preciso. Adeus, Virgília. Adeus. Você janta conosco, doutor? Veio para isso mesmo. Não alcancei a celebridade do emplastro. Não conheci o casamento. Não fui califa. Não fui ministro. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. A obra de hoje é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Brasil, metade do século XIX. Progresso das cidades. Industrialização na economia. O Brasil ainda mantinha uma estrutura baseada no latifúndio. Crescia a mão de obra imigrante. Desenvolvia-se a indústria cafeeira no interior do estado de São Paulo. E ferrovias eram construídas. E tudo isso vai influenciar a nossa literatura brasileira. Agora, 16 horas e 5 minutos. Estamos recebendo aqui o crítico literário, professor doutor em literatura brasileira da Universidade de São Paulo, João Adolfo Hansen, que é especialista em Machado de Assis e principalmente nesta obra. Ele já escreveu diversos artigos a respeito. Boa tarde, professor. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Muito com essa obrigado. voz bonita, radiofônica também, que o senhor tem. E olha, qual a importância dessa obra Memórias Póstumas de Brás Cubas para o realismo brasileiro, professor? Bom, nós podemos falar dessa obra de várias perspectivas. Pela sua questão, eu proporia pensar que no tempo do Machado de Assis, na segunda metade do século XIX, eles entendiam por realismo um tipo de arte que se opunha à arte romântica e que propunha contra a idealização romântica que escrevia as histórias fundamentadas na ideia do ideal ou do amor ou da complicação das aventuras sentimentais dos personagens. Os realistas então propunham, a partir da ideia de realismo, uma literatura que fosse crítica, principalmente das questões que estavam envolvidas nas contradições sociais e que se tratasse fundamentalmente de maneira objetiva dessas questões, levando em consideração as diferenças sociais numa sociedade de classes como era a da Europa e, no caso do Brasil, levando em conta fundamentalmente tanto a estrutura colonial antiga, que ainda era mantida no modo de produção escravista. Então, os autores realistas no Brasil pretendiam basicamente enfrentar essas questões políticas, econômicas, sociais e também individuais com personagens representativos dessas várias situações contraditórias de uma sociedade onde havia uma elite rica e proprietária, uma massa gigantesca de homens não livres, escravos, e homens brancos, pobres, que não eram nem escravos nem da elite e que dependiam fundamentalmente do favor dessa elite. Então, me parece que o núcleo da obra do Machado de Assis é justamente essa questão. O que é ser homem numa sociedade escravista, onde a liberdade está sendo negada por uma grande massa de homens escravos
e ao mesmo tempo o que é ser homem quando se é um homem pobre, livre, numa sociedade onde há poucas possibilidades de inserção profissional, porque ela não desenvolveu ainda suficientemente o mercado, nem o trabalho, quando então se é dependente do favor de um poderoso. E o que é ainda ser homem quando se é um homem dessa elite dominante, com seus privilégios, etc. Principalmente com o seu ócio, no meu caso do Brás Cubas. Tá certo. E agora um pouco da biografia deste célebre escritor brasileiro, Machado de Assis. Nascido no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, de uma família pobre, mal estudou em escolas públicas e nunca frequentou universidade. Trabalhou como jornalista. Sua extensa obra constitui 10 romances, 10 peças teatrais, mais de 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis. Um grande escritor do meu país está sendo homenageado. Joaquim Maria Machado de Assis, romancista consagrado. De Dom Casmurro foi autor, da Academia de Letras foi sócio fundador. Depois ocupou a presidência, tendo demonstrado grande competência. Ele foi o literato maior. Grande Machado de Assis. Professor, qual a importância desse escritor brasileiro para a literatura, já que ele foi o primeiro, iniciou o realismo brasileiro em 1881 com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Nós precisaríamos pensar o próprio conceito de realismo, porque o Machado de Assis, se ele é realista, ele não é realista à moda de escritores positivistas do tempo dele, que acreditavam nas leis científicas, e ele também não é naturalista. Ele, inclusive, foi crítico de escritores realistas, como é o caso do português Eça de Queiroz. Eu chamaria a atenção para pensar nesse realismo, por exemplo, já que se trata deste romance, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, para o próprio título. Quando o leitor lê Memórias, ele já imagina que é um gênero e que é um gênero autobiográfico, quer dizer, alguém que vai contar a sua vida. Mas há esse adjetivo póstumas, que significa que são memórias depois da morte. Claro, então é uma autobiografia feita depois da morte, mas ela é feita por um tipo chamado Brás Cubas. Agora, ele mesmo conta, quando ele faz a biografia, porque ele está morto no livro. Ele é um morto que conta. Então isso já propõe uma certa incongruência para o leitor que não é realista. É claro, porque só pode contar a sua própria vida quem está vivo, mas ele se define como um morto. Podemos considerar isso uma ironia em relação a... É muito irônico, porque inclusive o leitor já fica avisado sobre a verdade daquilo que ele está contando. Porque se ele diz que ele conta do outro lado do mistério, que é a morte, mas ele conta durante a narração o próprio nome dele. Por que ele se chama Brás Cubas? E ele lembra que, na realidade, um avô, bisavô dele, no século XVIII, fabricava barricas para vinho, daí Cubas. Mas que na sociedade colonial portuguesa antiga, isso era um trabalho de gente sem importância. O avô dele era um plebeu. Agora, o pai dele, Brás Cubas, querendo nobilitar a família, inventou que eles eram parentes do Brás Cubas, fundador de Santos. Para dar mais importância. Que era um fidalgo. E então, quer dizer, o próprio nome dele é fake. O nome dele é falso. Então a gente tem um autor que tem um nome falso, que finge ter uma importância que não tem, aquela pretensão daquela elite carioca do 19. A burguesa. Que está subindo na vida, comprando até títulos de barão, não é? Mas que está morto
e que vai contar, ou conta para nós, as suas memórias póstumas. Isso, então, ele vai dizer, por exemplo, eu tenho um trecho aqui, no capítulo 71, ele diz: esta é a grande vantagem da morte, que, se não deixa a boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Então ele conta de uma perspectiva onde não há riso e também não há choro. A morte neutraliza tudo, e é justamente dessa perspectiva que é nada que ele vai inventar uma vida. Justamente por isso ele está pondo já, criticando a própria ideia daquela objetividade da observação científica da realidade que os realistas tinham. Isso então determinou, por exemplo, que na crítica brasileira, alguns autores, como um professor do Rio, Newton de Sarrego, ligassem essa literatura do Machado a de um grego muito antigo, que é o Luciano, o Luciano de Samosata. O Luciano, acho que é lá no século II da nossa era cristã, ele inventou histórias como uma viagem à lua. E ele também inventou uma história que é um diálogo dos mortos. Os mortos conversam. E no tempo dele, esse tipo de literatura se chamava fantástico. E então, como faz o Newton, se propôs que esse romance Memórias Póstumas é um romance de gênero fantástico. Sim. Porque é um morto que escreve, um morto que fala, da perspectiva da morte que é nada, e que então com isso é uma possibilidade que o Machado tem de representar no texto várias perspectivas, inclusive contraditórias, sobre os mesmos assuntos. Então, por exemplo, ele pode analisar o amor da perspectiva do riso, do ridículo, mas também de uma perspectiva séria, grave, que é a dor, ou então o trágico. E isso que o leitor deve perceber logo no comecinho do romance, que ele diz que ele escreve o livro com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Quer dizer, tudo que ele disser tem esses dois pontos de vista simultâneos. O leitor, então, ele não pode concluir, é isso. O leitor tem que pensar, é isso, mas também... E a melancolia, mas também é isso. Quer dizer, há sempre a ideia de que há dois pontos de vistas, sempre opostos, sobre qualquer questão. E nesse sentido ele relativiza os valores. E é nesse sentido que ele vai analisar, por exemplo, as ideologias do Império. Ele vai tratar e dos sistemas de pensamento. Ele vai tratar da religião católica, da moral patriarcal, das relações sexuais, da política, da economia, da arte. Quer dizer, ele fala de tudo, mas sempre com esses dois pontos de vista, que seria fundamental lembrar. Com certeza. Então vamos acompanhar agora, professora, a narração do primeiro capítulo da obra, feita pelo ator Paulo Moreno, que está aqui presente, né? Que ele é ator de teatro, cinema e TV, fez parte da companhia da Bibi Ferreira e é o nosso narrador oficial das obras literárias. Vamos acompanhar, então? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos.
11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia. Peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para um undiscovered country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido. Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras. Minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, um lírio do vale, e tenham paciência. Daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo. É a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o Ilício às ribas africanas, sem embargos das ruínas dos tempos. A imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir. Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo o soluço das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora à porta de um correio. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito como uns ímpetos e vaga marinha. Esvaía-se-me a consciência. Eu descia à imobilidade física e moral. E o corpo fazia-se-me planta, e pedra, e lodo. E coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia. Mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil à causa de minha morte, é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Cresci, e nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino.
Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo. E verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo. Arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, o moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas um ao outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo. Mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito, um ai nhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta! Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas deste jaez eram mostras de um gênio indócil. Mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração. E se às vezes me repreendia à vista de gente, fazia-o por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhe os chapéus. Mas opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui. Se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco cérebro e muito coração. Assaz crédula, sinceramente piedosa. Caseira, apesar de bonita e modesta, apesar de abastada. Temente às trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu Deus. Da colaboração dessas duas criaturas, nasceu a minha educação. E se tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta e em partes negativa. Nós ouvimos o óbito do autor em Um Menino é Pai do Homem, na voz de Paulo Moreno, sonorização de Luiz Fontana. Professor John Hansen, que características da linguagem machadiana estão presentes nesses capítulos da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas? Bom, eu diria que, antes de tudo, a gente observa a extrema precisão da linguagem dele na definição, na descrição dos personagens e das cenas. Nós sabemos também que o Machado é um escritor, como se diz, ático, ou seja, ele tem um estilo muito claro, mas, simultaneamente, nós observamos também que já nesses trechos que foram lidos, nós encontramos de novo esses dois pontos de vista opostos sobre o que é dito, que propõem que o leitor a cada momento observe que para o mesmo tema que está sendo tratado, haja duas opiniões divergentes. E nesse sentido, é uma linguagem que fica também citando sempre os textos românticos, mas para fazer a inversão irônica deles como uma paródia. Nós encontramos uma linguagem caracterizada pela paródia contínua. E também por brincadeiras jocosas, irônicas, por exemplo, naquele trecho que foi ouvido, quando ele diz que Moisés escreveu o Pentateuco começando pelo início e que ele começa pelo fim, que é a morte dele, e dizendo que essa é a única diferença que há entre ele e o texto bíblico, que é um texto sério, religioso, Tem a galhofa e fazendo a melancolia. galhofa, propondo a inversão. Então, o leitor tem que prestar atenção
porque ele está dizendo coisas absolutamente banais, de uma maneira muito calma, muito clara, mas aí já tem aquela corrosão, aquela ironia que está propondo a inversão dele. Quer dizer, ele é um diabo, eu diria assim. Ele é muito livre. Porque o leitor devia lembrar também uma coisa que é dito no livro, que as ideias são como nozes. Elas têm um núcleo, que é o que a gente come, e tem uma casca dura, mas que é uma casca dura feita pelo hábito. A gente repete as ideias, mas que é preciso quebrar a casca. E que às vezes quando a gente quebra, a gente encontra dentro uma coisa muito boa, deliciosa. E que às vezes cascas humildes, feias, sujinhas, têm um conteúdo magnífico, delicioso. E que às vezes as cascas são muito douradas, muito brilhosas, bonitas, e que dentro, quando a gente quebra, a gente encontra mofo, então algo seco, estragado, podre. E que nesse sentido, então, se as ideias são como nozes, a ideia dele que não há nenhuma ideia sagrada, que tudo deve ser objeto de análise e de crítica. Nesse sentido, a gente podia pensar uma atitude realista de verificação exata, mas que não obedece a nenhum impedimento. A ideia de que é possível, nessa linguagem, criticar tudo. E eu acho que é o que caracteriza fundamentalmente o pensamento do Machado de Assis. Falando de maneira bastante simples também. Claro. Professor, vamos ver como ele retrata a mulher. No caso, vamos mostrar agora a Marcela, né? Certo. Vamos ouvir. E logo, súbita como um passarinho, espalmou as mãos, cingiu-me com elas o rosto, puxou-me a si e fez um trejeito gracioso, um momo de criança. Depois, reclinada na marquesa, continuou a falar daquilo com simplicidade e franqueza. Jamais consentiria que lhe comprassem os afetos. Vendera muitas vezes as aparências, mas a realidade guardava-a para poucos. Duarte, por exemplo, o alferes Duarte, que ela amara deveras 2 anos antes, só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor, como me acontecia a mim. Ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de escasso preço, como a cruz de ouro que lhe deu uma vez de festas. Esta cruz. Dizia isto metendo a mão no seio e tirando uma cruz fina de ouro presa a uma fita azul e pendurada ao colo. Mas essa cruz, observei eu, não me disseste que era teu pai que... Marcela abanou a cabeça com um ar de lástima. Não percebeste que era mentira? Que eu dizia isso só para te não molestar? Vem cá, Tiquito. Não seja assim desconfiado comigo. Amei a outro. Que importa se acabou? Um dia, quando nos separarmos... Não digas isso, bradei eu. Tudo cessa um dia, Chiquito. Não pode acabar. Um soluço estrangulou-lhe a voz. Estendeu as mãos, tomou das minhas, conchegou-me ao seio e sussurrou-me baixo ao ouvido. Nunca, nunca, meu amor. Eu agradeci-lhe com os olhos úmidos. No dia seguinte, levei-lhe o colar que havia recusado. Para te lembrares de mim, quando nos separarmos, disse eu. Ai, você é das Arábias. Dizia-me. E ia pôr o vestido, a renda, os brincos, com uma obediência de encantar. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto. Gatuno, sim, senhor.
Não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida já resgatados por ele e sacudiu-mos na cara. Vês, Peralta, é assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensa que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pelintra, desta vez ou toma juízo ou fica sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo. Como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso. Não posso ir respirar aqueles ares enquanto me lembrar do meu pobre pai, morto por Napoleão. Qual deles? O hortelão ou o advogado? Professor, como é que é a Marcela, né? Como é que ele retrata a mulher neste momento em que ele coloca essa personagem na obra? Bom, a Marcela aparece na relação do Brás, né? Ele tem 17 e 18 anos, ela é uma belíssima espanhola, ela vai aparecer mais tarde, acabadíssima, com o rosto estragado pela varíola, mas aqui, nesse momento, a Marcela é uma prostituta espanhola. E, obviamente, o amor que ela demonstra pelos homens é aquilo que eles chamavam um amor de aluguel, né? Fica evidente isso quando ele faz esse comentário sintético, muito irônico, que os 15 contos de réis e os 11 meses de amor. Quer dizer, o amor dura enquanto dura o dinheiro. E, nesse sentido, também... Bem diferente do amor romântico, né? Totalmente. Diferente do amor romântico, aparecendo aí o interesse, vamos dizer, pecuniário, o dinheiro como valor do amor. Agora, o Machado tratando de mulheres da alta classe, que são mulheres sérias, honestas, ele também evidencia que elas também se vendem e também compram com outras formas de moeda. Por exemplo, o prestígio social ou então o poder político. É o caso, por exemplo, da Virgília, de quem o Brás vai ser amante no romance. Tá certo. Tem uma coxa de nascença também que ele coloca, ele faz questão de colocar isso, né? Coloca. A Eugênia, que aparece, né? O leitor, quando lê o livro, ele deve ficar lembrado, quando a Eugênia aparecer, que antes, no começo do romance, quando ele diz que o menino é pai do homem, e está dizendo como ele foi um menino diabo, ele lembra que ele vê um personagem que é o Vilaça, com uma senhora que é a mãe da Eugênia. E eles estão se agarrando dentro de uma moita no jardim e ele denuncia. Ele tem 5 anos, mas ele está com raiva e todo mundo percebe. E mais tarde, quando a Eugênia aparecer, ele vai chamá-la de a flor da moita. Olha. Quer dizer, ela é uma flor, uma metáfora romântica para nomear a mulher, mas ela nasceu numa condição de geração que foi dentro do mato, dentro da moita. Mostra bem a maldadezinha dele desde pequenininho, né? E aparecendo depois adulto. Agora, né? Quando ele se interessa pela Eugênia, depois que... A gente sabe que quando ele está com os 18 anos, o pai, para evitar que ele continue gastando o dinheiro com a Marcela, o pai e o tio obrigam a estudar direito em Coimbra, como faziam os meninos da alta classe no Império. Agora, em Coimbra, ele não estuda. Ele tem uma vida de rapaz rico. Ele diz que ele teve muitos amores românticos, aventuras, Agora, quando ele volta, o pai quer casá-lo, mas naquela moda do Império. Certo. O pai está propondo o casamento com uma aliança entre famílias poderosas. E o pai quer que ele case com a Virgília, filha do senador Dutra. Certo. Então, quer dizer, a gente junta as fortunas, junta os nomes e junta o poder político, como reprodução dessa estrutura de dominação.
Agora, a Virgília prefere se casar com um homem mais importante que o Brás, que é o Lobo Neves, que é mais rico e político. Mas depois que ela se casa, ela e o Brás ficam amantes. Certo. Ele não a quer como esposa, mas prefere como amante. Como amante. Então, né? Eles alugam uma casinha, ele compra uma senhora velha viúva, que é a Dona Plácida. Certo. Ela fica uma espécie de alcoviteira deles, ela fica tomando conta da casinha. E ela inicialmente tem um certo escrúpulo moral, mas ele a compra dando para ela 5 contos de réis que ele achou na rua. Evidência Tudo é que muito irônico. que ele não tem generosidade nenhuma. Não, de nada. Mas a Virgília diz que está grávida, diz que o filho é dele. Depois ela parte para o norte com o marido, porque o marido é político, ele tem que ocupar um cargo qualquer no E ele norte. morre de inveja, né, do Lobo Neves. Ele né? morre de inveja. Mas o Brás pensa, ele é muito cínico, ele pensa em acompanhar o casal como secretário do Lobo Neves. Nossa. Percebe? Mas acaba Tudo não muito cômodo. Muito. Acaba não acontecendo isso quando, então, ele conhece a Eugênia. Certo. Mas ele a chama de Flor da Moita e a Eugênia, infelizmente, tem um defeito no pé que faz com que ela seja coxa. Então ele diz bela, mas coxa. Tá certo. Saímos à varanda, dali à chácara. E foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco. Tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu sem titubear. Não, senhor. Sou coxa de nascença. Pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Em contraste, faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa de noite, sem atinar com a solução do enigma. Professor, a gente mostrou aí um trechinho, Sim. né, com a Eugênia, né? Um pouco antes, ele conta, aparentemente de modo muito acidental, ele está se preparando para sair, quando vem voando no quarto dele uma borboleta preta. E ele, então, assim, por puro tédio, com a toalha que está se enxugando, ele bate na borboleta, quebra as asas dela, ela cai no parapeito da janela, no jardim, e as formigas vêm já para levar o corpinho dela para comer. E ele, então, tem um pensamento, ele diz assim, mas também ela não era azul. Então, ele já diz que existe no mundo borboletas pretas e borboletas azuis. E que parece que o destino das borboletas pretas é receber esses golpes e ser comidas pelas formigas. Mas depois ele também diz, mas se ela fosse azul, talvez alguém tivesse enfiado um alfinete nela e guardado numa coleção. E aí, depois de falar isso, ele imediatamente passa a falar da Eugênia, quase definindo a Eugênia como uma Seria borboleta, essa metáfora, a borboleta né? preta. Certo. Quer dizer, bela, mas coxa. E ele, o que ele pensa é que, sendo um homem da posição social dele, ele socialmente não pode ter uma mulher defeituosa. Que isso contraria a representação social que ele tem, ou que deve ter, de um homem que tem uma mulher perfeita. Agora, a Virgília seria, mas ela é impossível. A Marcela é uma prostituta. A Eugênia seria possível. Mais tarde ele vai conhecer a Inhaloló, a Eulália, mas que vai morrer de mal no peito. Então ele não vai ter nenhuma mulher. É dura e cruel a literatura realista, hein, professor do Machado? Justamente. Ele vê friamente, né? E agora nós vamos acompanhar a leitura da obra com a personagem Vigília, feita por Gabriela Gonçalves, que é cantora e atriz, atualmente estudante da Escola de Arte Dramática da USP. Em verdade, dizia-me Marcela, quando eu lhe levava alguma seda, alguma joia. Você quer brigar comigo, hein? Pois isso é coisa que se faça. Um presente tão caro. E se era joia, dizia isto a contemplá-la entre os dedos, a procurar melhor luz, a ensaiá-la em si,
e a rir, e a beijar-me com uma reincidência impetuosa e sincera. Assim foi que um dia, como eu lhe não pudesse dar um certo colar que ela vira num joalheiro, retorquiu-me que era um simples gracejo, que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo. Não lhe perdoo se você fizer de mim essa triste ideia. Concluiu ameaçando-me com o dedo. Houve só um errinho aí, né, professor? Esse daí é a Marcela, né? Agora sim a gente vai para a Virgília. Vamos lá, acompanhar. Fui ter com Virgília. Bem depressa esqueci o Quincas Borba. Virgília era o travesseiro do meu espírito. Um travesseiro mole, tépido, aromático, enfronhado em cambraia e bruxelas. Era ali que ele costumava repousar de todas as sensações más. Simplesmente enfadonhas ou até dolorosas. E bem pesadas as coisas, não era outra a razão da existência de Virgília. Não podia ser. 5 minutos bastaram para olvidar inteiramente o Quincas Borba. 5 minutos de uma contemplação mútua, com as mãos presas umas nas outras. 5 minutos e um beijo. E lá se foi a lembrança do Quincas Borba. Escrófula da vida, andrajo do passado, que me importa que existas, que molestes os olhos dos outros, se eu tenho 2 palmos e um travesseiro divino para fechar os olhos e dormir? E aí a figura da Virgília, professor, como ela aparece? É o caso do adultério, né? Sim. É o caso do adultério, porque esse tema do adultério, que é muito comum na literatura romântica e ainda no tempo do Machado, no Brasil, principalmente, ele está pré-determinado, eu diria, pelas relações na ordem patriarcal. Se a gente imaginar, por exemplo, que a mulher nessa sociedade, a mulher, estou pensando livre. Certo. Não estou pensando nas escravas, nem na mulher muito pobre. Na mulher burguesa. A mulher burguesa. Ela não tem qualificação profissional e, enquanto ela é solteira, ela depende absolutamente do chamado pátrio poder do pai. E quando ela se casa, ela tem que ser subordinada ao marido. Então, o casamento é uma forma de aliança entre homens que dominam essa sociedade. A mulher, vamos dizer, é uma moeda corrente de troca de favores, poderes, etc., entre as famílias. E, nesse sentido, a ideia também de uma moral católica muito forte, que propõe uma noção de honra sexual e de moralidade do comportamento, que afirma que a mulher deve se manter honesta segundo esses padrões. Sim. Agora, obviamente, as pessoas, tanto homens quanto mulheres, tinham iniciativas sexuais, acontecendo então o caso do adultério. Então, me parece também que o Machado de Assis, quando ele trata desse caso do adultério, no caso do Brás e da Virgília, ele está, evidentemente, tratando de uma relação considerada ilícita entre um homem e uma mulher. Mas nessa relação, ele também aproveita para, tratando dela, tratar de questões políticas, de questões econômicas, de questões sociais, evidenciando o funcionamento dessa estrutura social, certo, que é o patriarcalismo, que regula todas as práticas desse tempo, principalmente as práticas eróticas entre homem e mulher. Tá certo. Percebe? Vamos ouvir agora, fujamos, né? Mais um capítulo com a Virgília. Ai, nem sempre dormir. 3 semanas depois, indo à casa de Virgília. Eram 4 horas da tarde. Achei-a triste e abatida. Não me quis dizer o que era. Mas como eu instasse muito... Creio que o Damião desconfia alguma coisa. Noto agora umas esquisitices nele, não sei. Trata-me bem, não há dúvida. Mas o olhar parece que não é o mesmo. Durmo mal. Ainda esta noite acordei aterrada e estava sonhando que ele me ia matar. Talvez seja ilusão, mas eu penso que ele desconfia. Tranquilizei-a como pude. Disse que podia ser cuidados políticos. Virgília concordou que seriam, mas ficou ainda muito excitada e nervosa. Estávamos na sala de visitas,
que dava justamente para a chácara onde trocáramos o beijo inicial. Uma janela aberta deixava entrar o vento que sacudia frouxamente as cortinas, e eu fiquei a olhar para as cortinas sem as ver. Empunhara o binóculo da imaginação. Lombrigava ao longe uma casa nossa, uma vida nossa, um mundo nosso, em que não havia Lobo Neves, nem casamento, nem moral, nem nenhum outro liame que nos tolhesse a expansão da vontade. Esta ideia embriagou-me. Eliminados assim o mundo, a moral e o marido, bastava penetrar naquela habitação dos anjos. Virgília, eu proponho-te uma coisa. Que é? Amas-me? Oh, Suspirou ela, cingindo-me os braços ao pescoço. Virgília amava-me com fúria. Aquela resposta era a verdade patente. Com os braços ao meu pescoço, calada, respirando muito, deixou-se ficar a olhar para mim com os seus grandes e belos olhos, que davam uma sensação singular de luz úmida. Eu deixei-me estar a vê-los, a namorar-lhe a boca, fresca como a madrugada e insaciável como a morte. A beleza de Virgília tinha agora um tom grandioso, que não possuíra antes de casar. Era dessas figuras talhadas em pentélico de um louvor nobre, rasgado e puro, tranquilamente bela, como as estátuas, mas não apática nem fria. Ao contrário, tinha o aspecto das naturezas cálidas e podia-se dizer que, na realidade, resumia todo o amor. Resumia-o, sobretudo, naquela ocasião em que exprimia mundamente tudo quanto pôde dizer à pupila humana. Mas o tempo urgia. Deslacei-lhe as mãos, peguei-lhe nos pulsos e, fito nela, perguntei-lhe se tinha coragem. de quê? De fugir. Iremos para onde nos for mais cômodo. Uma casa grande ou pequena. À tua vontade. Na roça, ou na cidade, ou na Europa. Onde te parecer. Onde ninguém nos aborreça e não haja perigos para ti. Onde vivamos um para o outro. Sim, fujamos. Tarde ou cedo, ele pode descobrir alguma coisa e estarás perdida. Ouves? Perdida, morta. E ele também, porque eu o matarei, juro-te. Interrompi-me. Virgília empalidecera muito. Deixou cair os braços e sentou-se no canapé. Esteve assim alguns instantes, sem me dizer palavra. Não sei se vacilante na escolha, se aterrada com a ideia da descoberta e da morte. Fui-me a ela, insisti na proposta, disse-lhe todas as vantagens de uma vida a sós, sem zelos, nem terrores, nem aflições. Virgília ouvia-me calada. Depois disse: Não escaparíamos, talvez. Ele iria ter comigo e matava-me do mesmo modo. Mostrei-lhe que não. O mundo era assaz vasto. Eu tinha os meios de viver onde quer que houvesse ar puro e muito sol. Ele não chegaria até lá. Só as grandes paixões são capazes de grandes ações. E ele não a amava tanto que pudesse ir buscá-la, se ela estivesse longe. Virgília fez um gesto de espanto e quase indignação murmurou: Meu marido gosta muito de mim. Pode ser, respondi eu. Pode ser que sim. Fui até a janela e comecei a rufar com os dedos no peitoril. Virgília chamou-me. Deixei-me estar a remoer os meus zelos, a desejar estrangular o marido se o tivesse ali à mão. Justamente nesse instante apareceu na chácara o Lobo Neves. Não tremas assim, leitora, pálida. Descansa, que não hei de rubricar essa lauda com um pingo de sangue. Logo que apareceu na chácara, fiz um gesto amigo, acompanhado de uma palavra graciosa. Virgília retirou-se apressadamente da sala, onde ele entrou daí a 3 minutos. Está cá há muito tempo? Não. Entrara sério, pesado, derramando os olhos de um modo distraído. Costume seu, que trocou logo por uma verdadeira expansão de jovialidade. Quando viu chegar o filho, o Nhonhô, o futuro bacharel do capítulo 6, tomou-o nos braços, levantou-o ao ar, beijou-o muitas vezes. Eu, que tinha ódio ao menino, afastei-me de ambos. Virgília tornou à sala. Cansado? Aturei 2 maçadas de primeira ordem, uma na Câmara e a outra na rua,
E ainda temos a terceira. Acrescentou olhando para a mulher. Que é? Adivinha? Virgília sentara-se ao lado dele. Pegou-lhe numa das mãos, compôs-lhe a gravata. Que é? Nada menos que um camarote Para Candiani? para Candiani. Que maravilha! Virgília bateu palmas, levantou-se e deu um beijo no filho com um ar de alegria pueril, que destoava muito da figura. Depois perguntou se o camarote era de boca ou de centro. Consultou o marido em voz baixa acerca da toilette que faria, da ópera que se cantava e de não sei que outras coisas. Você janta conosco, doutor? Veio para isso mesmo. Diz que você possui o melhor vinho do Rio de Janeiro. Nem por isso. Bebe muito. Ao jantar desmentiu. Bebi mais do que costumava. Ainda assim, menos do que era preciso para perder a razão. Já estava excitado. Fiquei um pouco mais. Era a primeira grande cólera que eu sentia contra Virgília. Não olhei uma só vez para ela durante o jantar. Falei de política, da imprensa, do ministério. Creio que falaria de teologia se a soubesse, ou se me lembrasse. Lobo Neves acompanhava-me com muita placidez e dignidade, e até com certa benevolência superior. E tudo aquilo me irritava também, e me tornava mais amargo e longo o jantar. Despedi-me apenas, nos levantamos da mesa. Até logo, não? Pode ser. E saí. Professor, e aí a respeito desse encontro, né, com o Lobo Neves, essa conversa com o leitor que ele tem também, né? O Machado tem muito isso, né, professor? Sim. Aliás, isso que caracteriza nuclearmente a técnica narrativa dele, porque ele dialoga continuamente com o leitor e ele inclui na história as opiniões que o leitor tem sobre a realidade. E quando ele as inclui, ele conversando com o leitor, ele demonstra ao leitor que o leitor está errado, que o leitor é estúpido e, de modo geral, ele agride o leitor, escrevendo contra o leitor. Então, é um texto que funciona como uma cena de teatro, onde as ideias são os atores que entram, elas gesticulam, falam, e as ideias são as opiniões do leitor, mas elas vão sendo dissolvidas, destruídas, que nem as nozes, as cascas vão sendo quebradas, e o núcleo, geralmente podre, vai aparecendo. Sim. Então, por exemplo, fica óbvio aqui naquela declaração de amor que ele faz a Virgília, propondo para ela essa ideia romântica, vamos fugir, seremos felizes em algum lugar. O cálculo, ela não está absolutamente interessada em fugir com ele, porque é mais conveniente permanecer casada com o Lobo Neves, que inclusive tem os melhores vinhos do Rio, e que vai levá-la também à ópera para ouvir a cantora Candiani, que nessa época era famosíssima, onde ela vai ser vista vestindo a sua toilette de gala, as suas joias. E, ao mesmo tempo, o Lobo Neves, ele é o típico medalhão, ele é político, ele tem que manter essa aparência de um homem bem situado e, ao mesmo tempo, benevolente com os inferiores. Ele trata, inclusive, o Brás como alguém inferior a ele. E mesmo sabendo que, ele deve saber que está sendo traído, ele tem que manter a compostura. Ele não vai fazer um drama romântico que seria o pingo de sangue de que ele fala. Ele vai manter as aparências. Por isso, o Brás Cubas vai dizer que o Lobo Neves tinha uma geologia moral. A moral dele é geológica, é quase uma coisa petrificada, mas petrificada como a necessidade de manutenção de uma aparência. Agora, a Virgília o abandona, né? A Virgília não está mais interessada no Brás e vai com o marido para o norte. Sim. Ela vai voltar só no começo do romance, quando ele estiver prestes a morrer, que ele vê que uma senhora entra e soluça e fala, fica com pena.
né? Mas aí já é tarde. Tarde demais. Agora nós vamos acompanhar a leitura do Paulo Moreno com o ator F. Cocotte, que é ator, diretor de teatro e que está também fez o Lobo Neves e agora vai fazer o Quincas Borba. Queria que o senhor falasse um pouquinho do Quincas Borba, que é tão importante na obra, né, professor? Tudo bem. Logo depois que a Virgília abandona o Brás e vai com o Lobo Neves para o Nordeste, ele se entedia no Rio. Ele é um tipo ocioso da elite, ele não trabalha. Sim. Então o que ele faz? Ele manda publicar nos jornais notícias de boas ações que ele fez. Ele escreve artigos totalmente banais e ele fica imaginando que um dia ele poderia inventar o emplasto Brás Cubas. O emplasto Brás Cubas seria um tipo de remédio que curaria a dor universal. E quando ele está nesse tempo, ele encontra no passeio público um antigo colega dele de escola que está sujo, maltrapilho, que vem abraçá-lo e rouba o relógio de ouro dele. Depois de algum tempo ele encontra novamente e agora ele está muitíssimo bem vestido porque ele recebeu uma herança e ele se apresenta, é o Joaquim Borba, o Quincas Borba. Ele diz ao Brás que ele é filósofo e que ele quer apresentar ao Brás a sua filosofia, que é o humanitismo. O humanitismo é um termo derivado de humanitas, humanidade. E ele diz que humanitas é uma substância universal, ou seja, uma substância que nós encontramos em todas as manifestações da vida e da sociedade. E ele diz basicamente que humanitas, tudo bem falando? Que humanitas tem 4 fases. Inicialmente, humanitas teve uma fase estática antes da criação, depois uma fase expansiva, que foi o início das coisas do mundo, e depois uma dispersiva quando apareceu o homem. E que finalmente ela vai ter uma fase contrativa, onde o homem vai desaparecer. E ele diz, então, que o núcleo da filosofia dele é o otimismo. É um otimismo que todos devemos ter, porque ele vai dizer que a dor, o sofrimento, a miséria são só aparentes. Que Humanitas faz isso. Humanitas faz com que os mais fortes devorem os mais fracos, para que ela, Humanitas, permaneça existindo. E que então é muito bom que os mais fracos aprendam que ele deve necessariamente se subordinar aos mais fortes e aprender que é bom sofrer, que é bom morrer em nome da permanência de Humanitas. Mas, enfim, que pretendes fazer? Perguntou-me Quincas Borba, indo pôr a xícara vazia no parapeito de uma das janelas. Não sei. Vou meter-me na Tijuca, fugir aos homens. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, meu caro Borba. Tantos sonhos e não sou nada. Nada? Interrompeu-me o Quincas Borba com um gesto de indignação. Para distrair-me, convidou-me a sair. Saímos para os lados do Engenho Velho. Íamos a pé, filosofando as coisas. Nunca me há de esquecer o benefício desse passeio. A palavra daquele grande homem era o cordial da sabedoria. Disse-me ele que eu não podia fugir ao combate. Se me fechavam a tribuna, cumpria-me abrir um jornal. Chegou a usar uma expressão menos elevada, mostrando assim que a língua filosófica podia uma vez ou outra vez retemperar-se no calão do povo. Funda um jornal e desmancha toda essa igrejinha. Magnífica ideia. Vou fundar um jornal, vou escachá-los, vou... Lutar. Podes escachá-los ou não. O essencial é que lutes. Vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. E daí a pouco demos com a briga de cães. Fato que aos olhos de um homem vulgar não teria valor. Quincas Borba fez-me parar e observar os cães. Eram 2. Notou que ao pé deles estava um osso, motivo da guerra. E não deixou de chamar a minha atenção para a circunstância de que o osso não tinha carne. Um simples osso nu.
Os cães mordiam-se, rosnavam com furor nos olhos. Quincas Borba meteu a bengala debaixo do braço e parecia em êxtase. Mas que belo! Mas que belo que é isso! Que belo! Dizia ele de quando em quando. Quis arrancar-me dali, mas não pude. Ele estava arraigado ao chão e só continuou a andar quando a briga cessou inteiramente. E um dos cães, mordido e vencido, foi levar a sua fome a outra parte. Notei que ficara sinceramente alegre, posto contivesse a alegria, segundo convinha um grande filósofo. Fez-me observar a beleza do espetáculo, relembrou o objeto da luta, concluiu que os cães tinham fome, mas a privação do alimento era nada para os efeitos gerais da filosofia. Nem deixou de recordar que em algumas partes do globo... O espetáculo é mais grandioso, as criaturas humanas é que disputam aos cães os ossos e outros manjares menos apetecíveis. Luta que se complica muito porque entra em ação a inteligência do homem, como todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram os séculos e etc, e etc. Quanta coisa num minuete! Como dizia o outro, quanta coisa numa briga de cães. Mas eu não era um discípulo servil ou medroso que deixasse de fazer uma ou outra objeção adequada. Andando, disse-lhe que tinha uma dúvida. Não estava bem certo da vantagem de disputar a comida aos cães. Ele respondeu-me com excepcional brandura. Disputá-la aos outros homens é mais lógico, porque a condição dos contendores é a mesma e leva o osso que for mais forte. Mas por que não será um espetáculo grandioso disputá-lo aos cães? Voluntariamente comem-se gafanhotos como o precursor, ou coisa pior, como Ezequiel. Logo, o ruim é comível. Resta saber se o mais digno do homem disputá-lo por virtude de uma necessidade natural ou preferi-lo para obedecer a uma exaltação religiosa, isso é, modificável, com o passo que a fome é eterna como a vida e como a morte. Nesses trechos que foram lidos, nós podemos lembrar também que aparece representado neles, na alegoria dos cachorros que lutam pelo osso, uma metáfora da sociedade. Eu lembro que nesse tempo do Machado estava muito forte, muito atuante no Brasil uma ideologia evolucionista e racista, que era um uso das ideias do Darwin sobre a evolução e a seleção natural, que afirmava que existem raças inferiores, por exemplo, negros, africanos, que são escravos, e raças superiores como brancos. E essas ideologias estavam muito presentes no Brasil. E, nesse sentido, a teoria do humanitismo é uma paródia dessas ideias racistas que, então, eram dadas como científicas. Percebemos, acho que, uma crítica a essa ideologia em que é natural que o mais forte devore ou destrua o mais fraco, e que propõe, enquanto ideologia, uma ideia de subordinação natural dos mais fracos. A gente sabe que essa ideologia, ela eliminava a realidade da prática social que produzia a exploração capitalista de homens classificados como mais fracos naturalmente. O que o Machado evidencia é que não há natureza, que não é natural, que é meramente social. Sim. E nesse sentido, quando ele fizer, num outro romance, o Quincas Borba ficar louco, ele vai evidenciar que a própria filosofia do humanitismo, ela tem um pressuposto que é demente. Certo. Professor, agora vamos para o final das negativas. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza,
porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vós ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro. Não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. E, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal. Porque ao chegar a esse outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Tá aí, professor. Bom, esse capítulo final acho que condensa o romance negando. Porque o leitor, quando termina o livro, ele observa, ou pode observar, que a vida do Brás Cubas é uma vida absolutamente medíocre. Ele é um tipo ocioso, um tipo cínico, um tipo que se prevalece das situações para ter vantagens, e que, ao conhecer o Quincas Borba, que justifica a própria ociosidade dele como um direito que o Humanitas dá, o Quincas Borba afirma que o único mal é não nascer, que a vida é um dom, que é muito positivo, principalmente quando a gente nasce mais forte, como o Brás Cubas. É a lei do mais forte, do mais bonito, do perfeito. Isso, como um membro da elite. Agora, ele sintetiza aqui, quer dizer, ele não teve que obter o pão com o suor do rosto, ele nunca trabalhou. Ele sempre foi ocioso. Ele também não teve a morte triste da Dona Plácida, que vai morrer abandonada num asilo como uma mulher indigente. Ele também não teve o destino da Eugênia, que também morre assim. E ele também não teve o destino da Marcela, que termina com a cara arruinada pela varíola. Ele não ficou com a Virgília. E ele também não conseguiu inventar o emplástico, que deixaria famoso. Ele também não foi político, não foi ministro. Não se casou. Ele não se casou, ou seja, ele não fez nada. Quer dizer, no nada da morte, ele está reconhecendo que a vida dele foi nada. Certo. Mas aí ele diz que tem um saldo. A gente imagina, bom, um saldo é uma coisa que a gente acrescenta, é uma soma. Mas ele diz que o saldo é negativo. É um saldo negativo. Não tive filhos. E aí ele conclui, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, a nossa. Quer dizer, a humanidade é uma miséria só. Ter filhos é transmitir o legado da miséria, a herança da miséria. Com o que ele nega a ideia do Quincas, porque o Quincas diz, o único mal é não nascer. E ele diz, não tive filhos, não transmiti. E ele está dizendo, o mal é nascer. Sim. Agora o leitor então termina e o leitor tem as duas hipóteses sobre a vida. Novamente a galhofa e a melancolia. A galhofa e a melancolia. E novamente, bom, nascer vale a pena, a vida é ótima. E a outra, o mal é nascer, a vida é miséria. Mas ele não toma posição em nenhuma das duas, ele deixa em suspenso e joga para o leitor. A reflexão é nossa. A reflexão
É Tá isso. certo. Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um espero, prazer enorme, viu? Suas Muito explicações muito importantes. espero ter falado alguma Com coisa. certeza, professor João Muito obrigado. Hansen. E eu quero agradecer também Celso Filho, né, a nossa coordenadora Silvana Pires, o Luiz Fontana que sonorizou, o Paulo Moreno que está aqui, Gabriela Gonçalves, F. Cocote. Um abraço também ao Marco Giroto do Audiolivro, que ele coloca livros em áudio, né, que está muito na moda isso, né? Muito importante para as pessoas que não têm tempo de ler, leem no trânsito. Obrigada pela participação de todo mundo. Um grande abraço a todos. Acabamos de apresentar mais uma edição do programa Rádio Livro FUVEST, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Análise do professor João Adolfo Hansen, da Universidade de São Paulo.